Êxodo capítulo 3, vamos ver o recado do céu, palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. No culto da manhã, que é um outro público, às vezes um irmão ou outro está presente nos dois cultos, mas geralmente não é assim. Eu preguei em Êxodo 3, do versículo 1 até o versículo 11. E nessa manhã nós falamos sobre 7 verdades. Pastor, 7 verdades acerca do chamado de Deus na nossa vida. E nós vimos que o Senhor nos chama para Ele, que o Senhor nos chama pelo nome, coisa maravilhosa, que o Senhor nos chama para a santificação, que o Senhor nos chama para que nós o conheçamos, que o Senhor nos chama para que conheçamos a sua vontade, que o Senhor nos chama para a sua missão, aquilo que Ele quer fazer sobre a terra, aquilo que Ele está fazendo sobre a terra, e que o Senhor nos chama pela sua graça, apesar de nós. E nessa noite a gente vai começar daí, deste apesar de nós, o Senhor nos chama. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Às vezes a gente se ilude, achando que fomos salvos porque havia algo de especial em nós. Deixa eu te lembrar, não havia nada de especial em nós. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, totalmente alheios a Deus e a sua vontade. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. A ira de Deus era o que nós merecíamos. Éramos desobedientes, reprovados em tudo o que fazíamos. Tínhamos o inferno por destino certo e justo, mas, na sua infinita misericórdia e graça, o Senhor nos chamou. Que coisa linda, irmãos, que a gente não pode esquecer em momento algum. Fomos chamados para sermos de Jesus. Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do império das trevas. Fomos transportados para o reino do Filho, do seu amor. E nessa noite fria você podia dar um aleluia, um glória a Deus, porque isso é verdade na sua vida. Jesus te chamou, iniciativa dele, graça dele. Você não merecia, você não fez por onde e nem era capaz de fazer, mas ele te chamou. E se há alguém entre nós nessa noite que ainda não foi chamado pelo Senhor, da morte para a vida, que isso aconteça aqui em nome de Jesus, enquanto a palavra do Senhor é pregada. Vamos ler alguns versículos comigo? Abra aí, Êxodo 3, versículo 11, primeiramente. Mas antes eu preciso ler o versículo 10. Vem agora, o Senhor está dizendo a Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até aqui, Moisés estava tranquilo. O Senhor se manifesta numa sarça, no deserto, no monte de Deus. O Senhor, do meio da sarça, fala com Moisés. Moisés responde, eis-me aqui. O Senhor diz a ele para que tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisa é terra santa, chamado a santificação, e então o Senhor se revela a Moisés. Eu sou o Deus de teus pais.
o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, então, fecha os olhos, se encolhe, pois temeu olhar para Deus, tampa a sua face, e o Senhor continua falando com ele. Eu vou libertar o meu povo do Egito, povo do qual Moisés é parte, embora seja, no momento, um fugitivo do próprio Egito. É parte do povo de Deus. E ali, o Senhor abre o coração a Moisés acerca de tudo que ele vai fazer. E eu imagino Moisés ali se alegrando, porque, enfim, chegou o momento da libertação de Israel. Mas, de repente, onde havia alegria, entra preocupação. Porque o Senhor diz a ele, no versículo de número 10, vem agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no ano que vem, vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Neste momento, o coração de Moisés balança. O coração deve balançar mais ou menos assim. E diz a palavra do Senhor que Moisés carregava dentro deste coração que balança alguns sentimentos que, diante do chamamento do Senhor, saltaram para fora. Sentimentos estes que estão presentes aqui, dentro do meu coração. Sentimentos estes que estão presentes aí também, dentro do teu coração. Sempre que o Senhor nos chama para sermos usados por Ele, para sermos instrumento dEle, para sermos gente envolvida na missão dEle sobre a terra. Que sentimentos são estes? Vamos dar uma olhada. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Primeiro sentimento de indignidade. Senhor, eu não sou digno de ser enviado pelo Senhor para libertar o teu povo, Israel, das garras opressoras do Egito. E esse sentimento que Moisés trazia no coração se deve ao fato de que Moisés, assim como eu e você, era um pecador. Nasceu em pecado. Em pecado lhe concebeu sua mãe. Moisés não era perfeito. Tinha no seu currículo um assassinato e uma ocultação de corpo. Uau! Moisés matou um egípcio, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém viu. Cavucou a terra, deserto, areia, jogou o corpo lá. Até que descobriram. E Moisés, assassino, alguém que ocultou um corpo, 2 crimes terríveis, pecados terríveis. Foge, agora é um fugitivo para o deserto.
Mas o Senhor o chama e ele se sente indigno. Note que o Senhor não corrige Moisés. Ô Moisés, que é isso? Ô Moisés, imagina, você não é indigno não. Que é isso, Moisés? Ô Moisés, a gente vai falar face a face. Você não é indigno. O Senhor corrige Moisés em algum momento? Corrige, gente? Não. Por quê? Porque era verdade. É interessante que quando o Senhor chama Jeremias, e Jeremias diz assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não sei falar, não vou não. O Senhor corrige Jeremias. Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos que eu te mandar, você irá. E tudo que eu te disser para falar, você vai falar, Jeremias. Mas com Moisés, não. Sou indigno, Senhor. E o Senhor está assim, ó. É verdade. Eu li uma frase, essa semana, salvei ela aqui. Tudo que é frase boa e legal, o pessoal diz que é do Spurgeon, né? Então não é diferente, essa também. E eu anotei, e diz assim, quando você se sente totalmente indigno, você atingiu a verdade. E Moisés atingiu em cheio essa verdade. Primeiro sentimento, indignidade. O Senhor está me chamando. Que isso? O Senhor quer me usar. Que isso? O Senhor quer que eu seja o instrumento dEle contra um império, o maior império da época, o Império Egípcio. O Senhor quer que eu fale a Faraó, que eu seja o mensageiro dEle. O Senhor quer me usar. Não sou digno. Segundo sentimento, volte seus olhos aí para o texto, versículo 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Em outras palavras, Moisés está dizendo, Senhor, o Senhor disse que tu és o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas eu ainda não te conheço. O Senhor era o Deus dos pais de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ainda não era, no que dizia respeito a Moisés ter conhecimento dele, o Deus do próprio Moisés. Ignorância, segundo sentimento. Eu não te conheço, Senhor. Quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu vou falar? Foi uma sarça pegando fogo. Foi uma voz no meio do fogo de uma sarça no deserto. O que o povo ia dizer a Moisés? Você está louco? Moisés, pirou? Que história é essa? De sarça, de fogo, de voz, saindo no meio da sarça. Mas Moisés diz, Senhor, o que eu vou dizer? Ignorância. Não conhecia o Senhor. E o Senhor corrige Moisés? Que isso, Moisés? Você aprendeu lá na escola dominical a meu respeito? No seu tempo lá com a tua mãe? Criado ali aos pés dela? Falando de mim para você? O Senhor não corrige Moisés. E por que é que o Senhor não corrige Moisés? Porque era verdade. Moisés realmente não conhecia o Senhor como deveria e como o Senhor haveria de se revelar a ele. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor.
E hoje pela manhã eu disse isso e repito, vai ser a eternidade toda, meu irmão. Conhecendo, 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 conhecendo. Mas vamos para o terceiro sentimento que havia no coração de Moisés. Capítulo 4, versículo 1. E com respeito a esse segundo, é um sentimento muito presente no nosso coração. Porque o Senhor nos chama para participarmos da sua missão, e às vezes nós dizemos, mas eu não fiz curso de teologia, eu não fiz um curso bíblico, eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu não tenho um diploma acadêmico, eu não sei isso, eu não sei aquilo outro. Meu irmão, olhemos para os evangelhos. Jesus não foi procurar os seus. Eu estou até adiantando, mas guarde isso. Jesus não foi procurar os seus dentro de uma sinagoga. Jesus não foi procurar os seus primeiros discípulos dentro do sinédrio, onde estavam as pessoas mais cultas, intelectuais, mais poderosas no que diz respeito à religião. Jesus achou seus discípulos, a grande maioria deles, no cotidiano na beira do mar, na rua. Um no barco, outro debaixo de uma árvore, outro na coletoria, e assim por diante. Mas às vezes esse sentimento toma o nosso coração. Capítulo 4, versículo 1, terceiro sentimento. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés está dizendo para Deus agora, Senhor, vamos lá, sou indigno, sou um ignorante em termos de conhecimento do Senhor, mas tem mais uma coisa, sou impotente, eu não vou conseguir convencer o povo, eu vou dizer que o Senhor me apareceu, e eles vão dizer, não é verdade. Eu não vou conseguir convencê-los. Oh Deus, impotência, impotência. Isso é muito comum, irmãos. Deus nos chama para fazermos algo com Ele, para Ele, e a gente olha para nós, ao invés de olharmos para aquele que nos chama. E aí, a única conclusão a que chegaremos é, não tem jeito. Eu não dou conta, eu não consigo. Este era o sentimento no coração de Moisés, impotência. Senhor, eu vou fazer papel de, trazendo aqui para o nosso linguajar, papel de bobo. Eu vou lá e eles não vão acreditar. Eu vou dizer o que o Senhor está dizendo para eu dizer, e ninguém vai me dar atenção. Já sentiu isso alguma vez ou não? Evangeliza, meu irmão. Não, ninguém acredita no que eu falo. Fale de Jesus para aquela pessoa, mas ela não vai acreditar. Sentimento de impotência, muito comum. Faça aquilo, entra nesse projeto, comece algo novo. Deus falando com você. E você, não dou conta. Não tem jeito não. Muda seu casamento para melhor, não tem jeito não. Invista nesta obra, não tem jeito não. Impotência, sentimento ruim demais. Mas está dentro da gente. Mais um sentimento, quarto aí, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E pesado de teimosia também, né? Porque já é a quarta vez que ele está contra Deus. Quarto sentimento aqui, irmãos, inadequação. Senhor, sei falar não. Pesado de língua, pesado de boca. Alguns dizem que Moisés
poderia ser gago. Outros dizem que Moisés poderia ser extremamente tímido. E é quem o Senhor está chamando para libertar o povo, para estar diante de Faraó. É o instrumento que Deus vai usar para abrir o Mar Vermelho e o povo passar pé enxuto. E ele está dizendo para Deus: sou inadequado. Já sentiu isso, meu irmão? Não sirvo para isso. Não encaixo. Meu irmão, se Deus chama, Deus faz encaixar. Amém? Quinto sentimento. Versículo 13. Indisposição. Olha só. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envie aquele que has de enviar, menos a mim. Ousado esse Moisés. Indisposição. Não estou disposto a ir. Manda outro, menos a mim. Deixa eu quietinho. Tem um sentimento que anda bem grudado nesse. Covardia. Moisés devia estar com medo. Estou aqui na minha vida tranquila, cuidando das ovelhas do meu sogro, levo as ovelhinhas para lá, trago as ovelhinhas para cá, 40 anos. E agora o Senhor vem com esse negócio de Faraó, libertar o povo do Egito, sou fugido de lá. Indisposição, covardia. Você há de concordar comigo que são sentimentos, indignidade, ignorância quanto a Deus, impotência, inadequação, indisposição, covardia, que nós encontramos também dentro do nosso coração. Mas volto a afirmar, em momento algum o Senhor corrigiu Moisés, dizendo: Moisés, você não é indigno não. Que é isso, Moisés? Você não é ignorante não. Moisés, para de pensar errado, de forma alguma você é impotente, Moisés. Ô Moisés, que inadequado, que é isso? Moisés, indisposto, covarde. Não, Moisés, você não é assim. O Senhor não corrige. E eu quero que você coopere comigo aqui na resposta. Por que é que o Senhor não corrige? Porque era tudo verdade. Mas o Senhor trata com Moisés. E aí, meu irmão, a gente vai aprender que no que diz respeito à nossa vida, que pertence ao Senhor, e o fato bendito e gracioso de que o Senhor deseja nos usar, pouco importa quem nós somos. O que realmente importa é quem Ele é e o que Ele pode fazer com pessoas como nós, como eu e você. Amém, queridos? E como é que Deus trabalha? Ele trata esses sentimentos. Ele não os desmente, porque, como eu disse, são verdade. Mas Ele trata cada um deles. Tratou com Moisés e deseja tratar comigo e com você. Porque o desejo de Deus, queridos, não é que a gente esteja no monte de Deus, vivendo com as ovelhinhas de Jetro, e tratando das ovelhinhas de Jetro. O desejo de Deus é que nós estejamos em missão na terra. Pastor, isso é para o pastor. Pastor Júnior, isso é para os presbíteros. Pastor, isso é para os diáconos. Pastor, isso é para os missionários, para as missionárias. Não! Isso é para cada crente. Isso é para mim e para você. Isso é para todos nós. Nós somos a igreja de Cristo, viva em missão na terra. E por mais que no nosso coração exista a verdade de que somos indignos, ignorantes, impotentes, inadequados, indispostos e covardes,
o Senhor deseja nos usar. E para nos usar, Ele deseja tratar com esses sentimentos que estavam tão presentes no coração de Moisés e estão tão presentes dentro do nosso coração. Porque se esses sentimentos continuarem dentro da gente, a gente não fala de Cristo nem para o vizinho. A gente não ensina de Cristo nem para os nossos filhos. A gente não conversa sobre Cristo nem com a namorada, nem com a noiva, nem com a esposa, nem com o namorado, nem com o noivo, nem com o marido. A gente não conta a respeito de Cristo para ninguém. A gente se nega a ser testemunha de Cristo nesta terra, enquanto foi para isso que Ele nos chamou. Para a glória, pastor. Sim, mas enquanto aqui, testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Perceba, com Moisés foi na sarça, fogo de Deus, que não consumia a sarça, presença de Deus. Comigo e com você é dentro da gente, é no meu coração e no teu coração, fogo de Deus. Fogo que poderia nos consumir porque somos pecadores, mas fogo que ao invés de nos consumir, Ele nos purifica. Bendito é o nome do Senhor. E o faz na medida que o Senhor trata conosco, queridos, para que nós sejamos uma bênção sobre a terra. E como é que Ele trata cada um desses sentimentos? Guarda aí, a nossa indignidade, Ele trata com a sua graça. Maravilhosa graça, graça, graça. Éramos dignos de salvação, irmãos? Não, mas Ele nos salvou. Pela graça. Somos dignos de termos o Espírito Santo habitando dentro de nós? Não. Mas Ele nos deu do seu Espírito pela graça. Somos dignos de sermos colocados neste mundo para sermos sal da terra e luz do mundo, testemunhas de Cristo que resplandecem como luzeiros nesta terra? Não. Mas Ele nos chamou para sermos sal, para sermos luz, para sermos suas testemunhas pela graça. Olhe só para o texto e veja o que o Senhor diz a Moisés. Versículo 12. Eu serei contigo. Que graça é essa? E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu serei contigo. E o Senhor ainda diz para Moisés assim: vai dar tudo certo. Eu vou fazer uma síntese, o Senhor diz a ele, da história, do que vai acontecer. Você vai tirar o povo de lá. E depois você vai servir a Deus com o povo neste monte, no monte de Deus. Queridos, que graça maravilhosa. E essa graça está sobre nós? Claro que está. Jesus veio a este mundo, queridos. O Filho de Deus nasceu entre nós. Caminhou entre nós, realizou sinais, prodígios, maravilhas, que testificam que Ele é o Filho de Deus. Morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Subiu aos céus, derramou o Espírito Santo da promessa, que habita na vida de cada crente. E nos deixou a promessa maravilhosa de que no último dia, que eu não sei, nem você sabe quando será, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nos deu a sua palavra e nos deixou nesta palavra não apenas como tudo começou, mas também deixou como tudo termina. Nós sabemos o fim da história, queridos. Jesus está conosco todos os dias. Isso é graça,
porque não somos dignos. Devemos viver de forma digna, porque a graça nos alcançou, mas não somos dignos ao ponto de merecermos tamanha graça. E Ele está conosco, e Ele já nos contou como tudo vai terminar. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, por causa de dignidade, ninguém será colocado como alguém que angariou para si o pódio, pelos seus méritos, de ser um servo de Deus. Todos nós somos indignos, queridos. Se fosse por conta da minha dignidade, eu não poderia estar pregando para vocês. Por conta da minha dignidade, eu não poderia ser pastor de vocês. Por conta da minha dignidade, eu não poderia jamais estar aqui nesta noite cultuando ao Senhor, orando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor. E o mesmo é verdade com respeito a você. Mas a graça do Senhor está sobre nós. E Ele trata com esse sentimento que é verdadeiro. Somos indignos, com essa graça. E Ele diz, eu vou estar com vocês. Eu vou andar do lado de vocês. E deixa eu contar um pouquinho. Tudo vai terminar bem. O povo vai ser liberto, Moisés. E você vai servir a Deus, junto com o povo, neste monte. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, diz que o Senhor escolheu, olha só, meu irmão, as coisas loucas. Tem gente que tenta dar uma melhoradinha na palavra, sabe? Deus escolheu, é louca mesmo. As coisas que o mundo olha e diz assim, não entendo. Vamos lembrar que os discípulos de Jesus, boa parte deles eram iletrados, não tinham estudo. E as pessoas ouviam homens como Pedro falando e diziam, ele esteve com Jesus. Porque o homem não tem estudo, e olha as coisas que ele fala. Olha como ele é ousado. Olha como ele é ousado. Queridos, coisas loucas. Lá vai dizer também que Deus escolheu as coisas fracas. Lembra do apóstolo Paulo? Ele diz assim, quando sou fraco, é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus escolheu as coisas que não são. Até na tradução a gente deu uma ajeitada. O que significa coisas que não são? Coisas que nada são. Ou seja, Deus escolheu gente que não é nada. Nada. O texto vai dizer, desprezadas, para que ninguém se glorie na presença do Senhor. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Pense nisso. E como diz Spurgeon, se você se sente indigno, você chegou, meu irmão. Você alcançou a verdade. Mas não se esqueça que a graça do Senhor está sobre a sua vida. Não por causa de dignidade própria, mas por causa da dignidade de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém? Então, meu irmão, não sou digno, fiz tanta coisa errada na vida. Meu irmão, ninguém escapa aqui, meu irmão. Todo mundo fez coisa errada aqui, todo mundo. Que isso, pastor? Você está me comparando com aquele, com aquela? Ninguém escapa, meu irmão. Quer ver? Só sai da graça e vai para a lei. Tenta viver lá. Tenta cumprir toda a lei, tem que cumprir toda. Falhou, dançou. Não tem jeito. Deus sabia que a gente não dava conta. Por isso enviou Jesus, queridos. A expressão da graça de Deus. Amém?
A gente tem mania de se comparar, eu não sou como ele, eu não sou como ela. Meu querido, eu gosto de usar esses exemplos e eu oro para que sejam verdade na vida da nossa igreja. Meu irmão, se chegar aqui alguém que foi uma prostituta, 20 anos da sua vida se prostituindo, ou a vida toda, se teve um encontro com Jesus hoje essa pessoa está em pé de igualdade comigo e com você, porque a graça do Senhor está sobre ela, assim como está sobre mim e sobre você. Estou usando um exemplo de vida no pecado, mas podemos usar vários outros. É a graça do Senhor, meu irmão. É a graça do Senhor. É a graça do Senhor. Lembra daquele fariseu que batia no peito dizendo: Senhor, obrigado porque não sou como ele? Enquanto que o pecador estava ali, contrito na presença do Senhor. E Jesus diz: quem saiu de lá justificado? O religioso que batia no peito e dizia: que bom que eu não sou como ele. O pecador que dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. É bom a gente passar por verdades assim da palavra, por quê? Tem uns crentes vaidosos hoje, irmãos, tem uns crentes bobos, tem uns crentes besta, tem uns crentes que a gente olha assim no Instagram, parece o Superman, a Mulher Maravilha. Você assim, rapaz, né, o bicho até brilha. Mas não é brilho de Deus, não é brilho de vaidade mesmo. E conta, e disputa, e compete um com o outro para ver quem faz mais milagre. Tudo isso é bobagem, irmãos. Somos indignos. É a graça do Senhor. Amém? Louve ao Senhor, louve a Jesus, porque é pela graça dele. O segundo sentimento, eu vou dar aqui uma acelerada, é o sentimento de ignorância. Moisés não conhecia o Senhor, e a gente não vai ser bobo de dizer que, se Moisés conhecesse o quanto eu conheço. Irmãos, preste atenção numa coisa: conhecer a Bíblia é diferente de conhecer o Deus da Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Tem gente que tem intimidade com os versículos, mas não tem intimidade com o Pai. Tem gente que encontra o texto da Bíblia assim, pá, 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 mas não encontra Deus todo dia. Não tem intimidade, não tem vida com Deus. Conhecer a Deus implica relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, queridos, tremendo, porque a porta foi escancarada, foi aberta para nós. Temos livre acesso, não há impedimento algum, irmãos. Nada, nada. Pecado é perdoado, diabo é colocado para lá. O mundo foi vencido. Não tem impedimento, queridos. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado. Nós podemos chegar pelo sangue precioso de Cristo Jesus, a presença de Deus no Santo dos Santos, e conhecê-lo cada dia mais. E lá no céu, a palavra do Senhor diz que nós o conheceremos, como também somos conhecidos. Que coisa maravilhosa. E como é que o Senhor trata a ignorância de Moisés? Veja aí no texto, versículo 14. Ele já havia dito a Moisés que ele era o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas agora ele diz assim: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O nome de Deus, Deus deu a Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. Oh, Moisés. E Jesus, ele vai usar essa expressão, né, que o próprio Deus revela a Moisés para dizer, lá no Evangelho de João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está se remetendo ao texto aqui de Êxodo 3. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Conhecer a Deus, irmãos. Como que Ele trata essa nossa ignorância acerca dEle? Com revelação de si mesmo.
Deus não está escondido, irmãos. Deus não esconde daquele que o busca. Muito pelo contrário, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele se mostra, ele se apresenta, ele diz: opa, aqui estou eu. Quero te conhecer, Senhor. Aqui estou eu. Lembra daquele episódio com Tomé? O Senhor apareceu, Tomé não estava. Uma semana depois, o Senhor aparece e Tomé está. E o Senhor diz a Tomé: Tomé, toca aqui, Tomé, nas minhas mãos. Toca aqui do lado também, Moisés. Ô Tomé, estou aqui. Paulo, no caminho para Damasco, o Senhor se manifesta a ele, se mostra, se revela. O nosso Deus é este, queridos, que se revela. Mas Moisés, ele também tinha ignorância com respeito ao que deveria ser feito. E aí você vai ver que do versículo 15 até o versículo 22, o Senhor apresenta agora uma síntese maior do que aquela que foi apresentada no versículo 12, mas o Senhor, ele coloca as etapas que Moisés iria viver. O Senhor começa dizendo: olha, você vai lá, olha, você vai dizer a eles o seguinte: Moisés, você vai à presença do faraó, Moisés, você vai fazer assim, assim e assim. Eu quero ler com vocês apenas o versículo 22, que já é o momento onde o povo estará saindo do Egito, liberto. E o Senhor diz assim: cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimenta, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. O Senhor traça o plano todo daquilo que Ele vai fazer diante dos olhos de Moisés. O Senhor trata da nossa ignorância, irmãos, com revelação e orientação na sua palavra. Somos ignorantes com respeito ao conhecimento de Deus e não o conheceremos plenamente na nossa jornada nessa terra, mas conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você tem que conhecer mais de Deus do que você conhece hoje, amanhã. E Deus deseja se revelar. Você deve, e tem que buscar isso, conhecer mais e mais do caminho que Deus tem para você, enquanto peregrino nesta terra. E o Senhor deseja nos orientar. O grande problema, irmãos, é que nós fechamos os olhos e tapamos os ouvidos para a palavra de Deus. E aí, ao invés da nossa ignorância com respeito a Deus e os planos de Deus para a nossa vida diminuir, ou ela permanece do mesmo jeito, ou, pasme, ela aumenta. Começamos a ter mais dúvidas, e mais dúvidas, e mais dúvidas. Revelação de Deus é o que Ele tem para tratar com a nossa ignorância, irmãos. Amém, queridos? Mas aí, tem a sua parte, tem a minha parte. A gente precisa se inclinar para a revelação. Pastor, quer dizer que Deus vai abrir uma janela no céu e me revelar coisas preciosas? Já o fez através de João, está aqui no livro de Apocalipse. Quer dizer então, pastor, que Deus vai se manifestar aqui na terra e vai me mostrar acerca dele? Já o fez na pessoa de Jesus. É a expressão exata do ser de Deus. Só um minuto, irmão. Não vou jogar sobre ninguém. Deus é Deus. Queridos, a gente fica pedindo revelação que já veio.
A gente fica pedindo prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ponto final. Deixa Deus tratar dessa indignidade pela graça. Deixa Deus tratar dessa ignorância pela revelação, pela orientação que já está na palavra para mim e para você. Terceiro sentimento, impotência. Como é que Deus trata? Com poder. Derramando poder. Queridos, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não fosse o poder de Deus, o Evangelho não teria nem sequer saído daquela região ali ao redor de Jerusalém. Nós não temos nem sequer a capacidade, irmãos, de mudarmos a nossa natureza. Ou seja, antes de Cristo entrar na nossa vida, nós éramos criaturas. Hoje somos filhos de Deus. E como é que isso aconteceu? João 1, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Poder, irmãos. Poder, é assim que Deus trata com a nossa impotência. Como que eu vou falar de Jesus para alguém e essa pessoa vai se converter? Não vai ser pelo seu argumento, não vai ser pela sua oratória, não vai ser por nenhuma coisa própria de nós mesmos. É pelo poder de Deus, queridos. É pelo poder de Deus. O que nós precisamos é ter esse poder de Deus operando em nós. E a palavra do Senhor diz lá, em Efésios 3, 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor diz a Moisés, se você olhar para o texto, a partir do versículo 2 do capítulo 4, o que é isso que você tem em mãos, Moisés? Moisés tinha um cajado, irmãos. Um pedaço de pau, um cabo de vassoura, ou de rodo, um cabo de enxada para os homens. Sabe o que o Senhor faz? Ele mostra para Moisés que o poder dele estará agindo na vida de Moisés, e através da vida de Moisés, o Senhor diz assim, Moisés, joga esse cabo aí na terra. E o que acontece, meu irmão? Vira o quê? Cobra. Você já viu cabo de vassoura virar cobra? Eu já vi gente usar cabo de vassoura para matar a cobra, mas nunca vi cabo de vassoura virar cobra. Meu irmão, poder de Deus. E aí diz o texto que Moisés corria da serpente. Tchau. O Senhor pega, Moisés foi lá, pegou, se tornou de novo um cajado. O Senhor disse a Moisés, coloca a sua mão dentro da sua roupa. Moisés coloca, quando ele tira, a mão dele que estava saudável, ficou leprosa, doente. E o Senhor diz a ele, põe de novo. E Moisés tira, e a mão dele está sã, curada, restaurada. O Senhor está mostrando para Moisés que ele tem poder, e que é o poder dele que vai fazer a obra lá no Egito. Meu irmão, minha irmã, a igreja de hoje deixou de crer no poder de Deus. Pedro e João, na Porta Formosa, tinha um homem lá pedindo uma esmola, coxo, desde o nascimento. E o texto diz que ele olha para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. Eles colocam os olhos naquele homem, e a palavra do Senhor diz assim, que eles dizem a ele, não temos ouro, nem prata,
mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se pôs de pé e entrou com eles no templo, louvando a Deus. Hoje a igreja tem ouro e tem prata, mas lhe falta o poder de Deus. Queridos, o que o Senhor é o que vai movimentar as 10 pragas do Egito. Poder de Deus. O que o Senhor concede a Moisés aqui é o que vai rasgar o Mar Vermelho para que o povo passe a pé enxuto. O que Deus concede a Moisés aqui é o que vai fazer o maná descer do céu por 40 anos. É o que vai fazer a água sair da rocha por 40 anos. E é o que depois vai dar vitória ao povo quando entra na terra, nas suas batalhas. E o que o Senhor concede a Moisés aqui é o que ele concedeu à sua igreja ao subir aos céus e ao derramar sobre ela o Espírito Santo. E a igreja vive dizendo, a gente não pode, a gente não consegue, tadinho da gente, somos tão pobrezinhos, tadinho de nós. Evangelizar essa cidade, ganhar um vizinho para Jesus, evangelizar um amigo, expulsar demônios, tadinho da gente, a gente não consegue. Para! Nós realmente não podemos, irmãos. A impotência em nós é real, mas o poder de Deus trata com a nossa impotência, e o poder de Deus opera em nós e através de nós. E agindo Deus, não há quem o possa impedir. Amém, meu irmão? Indigno, verdade, mas a graça do Senhor está sobre você e sobre mim. Ignorantes quanto a Deus, verdade, mas a revelação do Senhor, a orientação do Senhor já nos foi dada na sua palavra, e Ele fala conosco. Impotentes, verdade, mas o poder de Deus foi derramado sobre nós. Vou só pincelar as 2 últimas. Sentimento de inadequação. Como que o Senhor trata? Com propósito. Nós somos inadequados, e isso é vontade de Deus, para que a glória não seja nossa, mas dEle. As pessoas têm que olhar para nós e realmente chegar a essa conclusão. Que sujeito mais inadequado, que mocinha mais inadequada para a obra. Verdade. Você não tem que brigar por conta disso, não. Você fala verdade. A glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. Amém, irmãos? Queridos, a gente não pode esquecer disso. Moisés diz, não sei falar. Deus está lá assim, eu que fiz o mudo, eu que fiz o surdo, é o que o Senhor vai dizer a Moisés. O Senhor está dizendo para Moisés, Moisés, eu te fiz desse jeito, com língua pesada e boca pesada, porque eu quero te usar desse jeito. Eu quero te usar desse jeito, para que quem veja o que eu vou fazer através de você, saiba que não é você, sou eu fazendo através de você. Amém, irmãos? Se a gente entender isso, queridos, irmãos, a gente vai estar com o coração mais quebrantado, mais humilde, para o Senhor nos usar, do jeito que Ele quer, a maneira que Ele quer, na escola, no trabalho, na família, na rua, no nosso círculo de relacionamentos, por onde a gente for, porque todos nós somos inadequados. Olha que traste de pastor, irmãos. Pastor de vocês. Fala mais que a boca. Tem uns amigos que falam, fala mais que o homem da cobra. Queridos, pastor, não tem crise nenhuma, irmão. Pode criticar daqui, criticar dali, falar o que quiser. É isso mesmo, glória a Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Amém. Você tem que ter isso no coração também. Tem que obedecer, inadequado, sim. Mas tem propósito de Deus aí. Deus não chama os bons não, gente. Deus chama os ruins mesmo. Mas eu me acho tão bom. Meu irmão. Talvez você seja orgulhoso. Mas Deus chamou as coisas loucas, as fracas, as que não são, as desprezadas, para que ninguém se glorie na presença dEle.
Quando chega alguém para mim dizendo, pastor, sou bom nisso, eu falo, ixi, quebra ele, Jesus, quebra ele, quebra ele. E Jesus quebra, irmãos. E depois de um tempo a pessoa vem, não sou tão bom não, pastor. Sabia. E sabia por quê? Porque eu me conheço, é feito do mesmo material que eu. Inadequado, irmãos. Os anjos cumpririam a missão em um dia, talvez em menos tempo. Mas Deus chamou a igreja. Por quê? Para que a glória seja dele. E é o poder dele agindo na nossa vida, irmãos. Talvez você diga, sou muito inadequado para Deus me usar. Meu irmão, está do jeitinho que Deus quer. Está do jeitinho que Deus quer. Eu sei que eu estou um pouco adiantado na hora, mas eu quero ler uma coisa com vocês. Que eu li um livro e me abençoou demais. No livro do pastor. Fugiu o nome do pastor, gente. É de um pastor. O livro diz assim, o texto. Olha só que coisa linda, irmãos. A melhor estrutura para o Senhor Deus fazer a sua obra mais ideal é aquela organizada quando as coisas são absolutamente impossíveis. E nos sentimos totalmente desqualificados para lidar com elas. Essa é a sua circunstância favorita. Essas são as suas condições especiais de trabalho. E ele continua. Deus faz sua obra mais magnífica quando a situação parece totalmente impossível do ponto de vista humano. E nos sentimos absolutamente despreparados e incapazes de fazer qualquer coisa a respeito. Mas ainda assim, nossos olhos estão fixos nele. Termina. Não posso contar as vezes em que estive nessa situação. E quando Deus arregaçava as mangas e dizia, e aí você pode colocar o seu nome aí, eu coloquei o meu, Júnior, saia do caminho e observe o meu trabalho. É uma bênção ser desqualificado, queridos, desde que os nossos olhos estejam no Senhor, porque a gente vai ver o que Ele é capaz de fazer através de nós. E para fechar, como que Ele trata a nossa covardia, a nossa indisposição, versículo 14 diz assim, do capítulo 4, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, vai matar Moisés. Mas Ele não faz isso. Ele diz assim, não é Arão teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. O Senhor diz assim para Moisés, leva o teu irmão. Mas a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E aí eu aprendo, meu irmão, que diante da nossa indisposição, acontece aquilo que está lá em Abacuque 3:2. Na tua ira, Abacuque ora assim, lembra-te da misericórdia. E é o que acontece com Moisés. O Senhor se ira contra Moisés, podia ter destruído Moisés ali. Um pouquinho de fogo da sarça, sumiu. A gente nem conhecia Moisés. Uma cuspida de fogo. O Senhor fez isso? Não. O Senhor tratou com misericórdia. Leva Arão contigo. Ele fala fluentemente. Agora, olha só. Moisés trocou o Senhor por Arão. Porque o Senhor disse, eu falarei através de você. Moisés se sentiu mais seguro tendo seu irmão Arão do lado dele do que tendo o Senhor. Que coraçãozinho é o nosso, irmãos. Mas o Senhor nos trata com firmeza e misericórdia. Ele foi firme com Moisés, mas ele foi misericordioso. Vamos ficar de pé? Todos nós temos esses sentimentos dentro do coração, irmãos. Ninguém escapa. E volto a afirmar, o Senhor não corrige dizendo, imagina
imagina, vocês não têm isso no coração, não. E ele não faz por quê? Porque é verdade, nós temos. Mas o Senhor trata com esses sentimentos. E talvez você seja pego de maneira mais forte em algum deles. Algum dentre eles, né? Mas o Senhor nessa noite, Ele te chama, dizendo ao nosso coração, não importa tanto quem você é, importa sim quem eu sou. E eu quero te usar, e eu quero te tratar, para que você seja usado por mim. Você precisa de graça, irmãos, eu também preciso, todos nós precisamos. Amém? Nós precisamos de revelação na palavra, pelo Espírito, para que conheçamos o Senhor e conheçamos a vontade do Senhor para nós. Nós precisamos de poder do alto, irmãos. Senão a gente não vai, senão a gente não consegue. Poder do alto, poder do alto. Nós precisamos, queridos, entender que a glória não é nossa. A gente não faz nada para Deus para ser destacado. A gente não faz nada para Deus para aparecer. A gente não faz nada para Deus, irmãos, para receber aplausos. A gente não faz nada para Deus para receber um tapinha nas costas. A gente não faz nada para Deus esperando que as pessoas digam, oh, que bênção que Ele é. A gente faz para a glória dEle, irmãos. Importa, a gente cantou uma canção assim, que Ele cresça e nós diminuamos. Vivemos um tempo onde os crentes estão tudo casquinha de ovo. Tudo mimizento, irmãos. Tudo. Ah, estou sendo perseguido. Vai lá para a Coreia do Norte. Você vai ver o que é ser perseguido. Ah, estou sendo perseguido no meu trabalho. Meu irmão, vai lá para o Afeganistão, chega lá na praça e fala assim, eu sou crente, e eu vim falar de Jesus para você. Você vai ver o que é perseguição. Vai viver lá com a igreja perseguida no Irã. Você vai ver o que é perseguição. Irmãos, é até vergonha de falar que a gente é perseguido. Presta atenção nisso. A gente tem que se fortalecer, irmãos. E eu tenho dito isso, disse na semana passada, vou reforçar de novo. A coisa vai apertar, irmãos. E a igreja precisa se fortalecer. No Senhor. No Senhor. No Senhor. O Senhor tem poder para derramar. O Senhor tem propósito. O propósito é a glória dEle, irmãos. Em nós. Mas a glória dEle não é nossa. E o Senhor, queridos, deseja, nós cremos nisso de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. O Senhor deseja nos usar, irmãos. Usar a tua vida, usar a minha vida, usar a vida da sua igreja. É o corpo de Cristo na terra. É o corpo de Cristo. E às vezes a gente se acovarda, a gente se demonstra indisposto. Isso ira o Senhor. Tem gente que olha para Jesus sempre bonzinho. Não, fica irado, meu irmão. Só que Ele nos trata com misericórdia. Ele nos dá aquilo que a gente não merece. Isso é graça. E Ele deixa de dar aquilo que a gente merece. Isso é misericórdia. Mas está na hora da gente dar uma resposta, amém, irmãos? O texto termina dizendo que Moisés vai ao seu sogro e diz, estou indo para o Egito. Estou indo para o Egito. Indigno, mas estou indo para o Egito, porque a graça do Senhor está sobre mim. Não conheço direito Deus que me chamou, não. Mas Ele se revelou, Ele vai continuar se revelando. Estou indo para o Egito. Só tem o cajado que vira cobra. Será que Faraó tem medo de cobra? E uma mão que eu ponho aqui fica doente, depois eu tiro, ponho de novo, ela fica curada. Estou indo para lá, mas o poder de Deus está sobre mim. Estou indo para o Egito, Jetro. Arruma outro para cuidar das ovelhas aí, ó. Estou indo. Estou indo para o Egito. Na missão de Deus, vou me envolver, vou participar. Sou inadequado, não sei falar. Sei falar não. Mas o Senhor diz que Ele vai ser glorificado através da minha vida. Ô Jetro, meu sogro, não estava com vontade de ir, não.
e continuo sem vontade. Na verdade, estou com medo terrível do que vai acontecer. Tem ideia não. Mas o Senhor ficou irado. Mas Ele me tratou com misericórdia. E bondade e misericórdia, diz o Salmo 23, me seguirão todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor vai comigo, Jetro, por isso eu estou indo para o Egito. E Moisés foi, irmãos. E a gente sabe a história, tudo que Deus fez. Que você possa abraçar o ID de Jesus também. Ir para o Egito? Não, meu irmão, é na sua casa, é no seu trabalho, é na sua escola, é nos seus relacionamentos, ao passar por um estranho na rua, é no seu relacionamento com Deus, é entender que você não está aqui de férias, você está aqui em missão, você não está aqui para viver com pijama espiritual, você está nessa terra para andar com toda a armadura de Deus.